Fala pessoal, estamos aqui diretamente da Fitness Brasil 2025 no Academia Gaviões Podcast e uma convidada super especial. Estamos aqui com Ângela Borges, a super campeã da categoria Wellness no Brasil e no mundo. Ela que ajudou aí a difundir essa categoria, foi uma das pioneiras aí nessa competição e super campeã. Ângela, muito obrigado por estar com a gente aqui na Gaviões. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, a gente já se conhece de longa data, né? Verdade. Então, um prazer estar aqui com vocês, estar nessa feira que, diferente de outras feiras, às vezes, que a galera está acostumada a ver, uma feira muito de negócios. Então, você vê o pessoal procurando aqui, quero conhecer marca tal, testar os aparelhos e tudo mais. E aí você vê o crescimento do fitness numa feira dessa, é sensacional. Legal, acho que você tocou num ponto interessante que eu até queria te perguntar. Você que está tão acostumado a viajar o mundo aí em eventos, em feiras, em campeonatos, a gente está muito acostumado com as feiras de nutrição esportiva, de ver os atletas em eventos como esse, e agora a gente está vendo aqui na Fitness Brasil, uma feira direcionada ao universo fitness, aí no mundo das academias, tudo que rodeia esse universo das academias. E o que você comparando uma com a outra assim, qual que é a sua visão? Bom, o primeiro é um ambiente um pouco mais tranquilo, assim, né? A galera não fica assim horas na fila, porque não tem ali os ídolos, talvez, né? Nos stands e tudo mais. Mas, assim, eu percebo que é uma feira onde o pessoal está muito mais engajado com o crescimento do mercado em si, não só no consumo do consumidor final, né? Que a gente vê às vezes no Arnold, por exemplo, ou em outras feiras, que é o cara que vai lá e compra suplemento, né? Aqui o cara está pensando em abrir uma academia, né? Sim. Então a própria Gaviões está aqui vendendo franquias, abrindo novas franquias. Então você vê que é uma dimensão do mercado muito maior, né? Porque você vai para a base do mercado, porque daqui abre mais uma academia, é mais gente frequentando a academia, é mais suplemento que é vendido, é mais roupas de academia que é vendido. Então cresce todo o entorno, né? Não só uma área, só o suplemento, ou só a parte dos atletas, e ver esse crescimento aí pra gente que é dessa área é maravilhoso. É bom demais, né? Ver todo o universo fitness ali crescendo no geral. Bom, Ângela Borges, super campeã, é difícil, a gente sabe que você está num outro ritmo de vida hoje, mas eu vou puxar um pouquinho lá para trás, né? Eu que sempre fui fã do seu trabalho e acompanho lá de trás, esse lado atleta, né? A super atleta que você foi de palco, de competição. E aí, como é que tá esse lado atleta, competidora? Eu sei que você, né, tá ali, compete, não compete? Como é que tá isso na sua vida hoje? Bom, foram longos e memoráveis aí 10 anos de competição. Acho que não tem como não lembrar disso com muito carinho, com muita satisfação, né, com muita honra, com muito orgulho. Até porque a gente sempre costuma falar, né, da onde eu vim, das condições que eu vim, então hoje ser reconhecida como uma grande representante da categoria Wellness. Você acompanhou muito isso também, né? A categoria que nasceu no Brasil e hoje é do mundo. Ver a dimensão, o crescimento dessa categoria para mim me enche de orgulho, porque eu lembro dos campeonatos como era no passado, aquele campeonato menorzinho, sem muita estrutura, né? Que veio no Brasil e tal, aí foi para um sul-americano, depois para a Europa, enfim, no Mundial. E chegou uma época, lá era 2017 mais ou menos, que eu pensei em encerrar minha carreira. Esse é um assunto que eu nunca falei. 2017? 2017. Nunca falou? Nunca falei. Opa, peraí então, olha aí, Academia Gaviões Podcast num furo de reportagem aqui da Ângela Borges. Por quê, né? 2017 foi o ano que eu pensei em encerrar minha carreira como atleta. Primeiro porque eu já tinha vencido aí grandes campeonatos. Já tinha vencido 4 vezes o brasileiro, 4 vezes Arnold, sul-americano, e a categoria ela ainda era uma categoria amadora. Então praticamente eu não tinha mais onde competir. Ganhou tudo. Eu tinha vencido muitos campeonatos, né? Sempre foi muito disputado a categoria Wellness, principalmente no Brasil. Para mim aqui ainda estão as melhores atletas do mundo, ainda estão no Brasil. É uma categoria brasileira, né? Ela é muito perfil brasileiro, né? Um perfil mais latino. E óbvio que no Brasil a gente tem uma outra vantagem, porque a gente fala muito de treinamento também, fugindo um pouco da resposta aqui, né? Mas só para contextualizar, o treinamento no Brasil, para mim, está anos-luz na frente de qualquer outro, mesmo dos Estados Unidos. Porque aqui você fica 4 anos na faculdade, você tem especialização, você tem uma pós voltada para, né, a Bodybuilding Coach da Faculdade Univasul, por exemplo, que é uma pós voltada para treinador de atletas, onde dou aula lá também. Isso mesmo. Então,
aqui às vezes a gente fica muito pensando assim, no que vem de fora, no importado, no próprio suplemento, né, nos treinadores, no treinamento, e a gente tem o melhor aqui no Brasil. Tem então, que valorizar o que tem que ir, né? Tem, porque em termos de profissional mesmo, a gente não perde em nada. Em termos de academias, eu que já viajei, fui mais de quase 50 países, aí mais de 45 países competindo, então eu já tive a oportunidade de treinar em muitas academias. E quando perguntam assim, nossa, mas como é lá fora? Cara, a gente não perde em nada. Olha o só. que eu acho que a gente tá um pouquinho para trás ainda é na questão da parte de alimentação, que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas opções, né? Para quem faz dieta, então você tem muitas opções sem sódio, sem açúcar, dá para você comer, digamos, com uma variedade de alimentos muito maior do que a gente tem aqui, mas o que a gente tem aqui funciona muito, né? E aí voltando porque você me perguntou lá, que eu falei em 2017, eu pensei em encerrar minha carreira. Agora, essa é a exclusiva Academia Gaviões Podcast, vamos lá. Mas depois de ter vencido, então, né, 4 anos, o brasileiro, sul-americano, Arnold, não tinha mais para onde ir ao wellness. E aí foi quando deu uma confusão, né? A galera, se voltar no passado, deve saber, com as instituições. Você lembra, né? Você estava lá. Eu também estava lá. Estávamos lá, né? Estávamos lá. A gente estava na mesma empresa, né? Na mesma empresa. E aí deu toda aquela confusão, então teve uma separação ali, né, das instituições. E aí foi onde veio a profissionalização da categoria wellness. Com essa profissionalização, então assim, um momento que foi ruim para o esporte, acabou tendo um lado bom, né, porque teve mais opções também. Antes a gente tinha só uma opção de instituição, depois tiveram outras. Isso é bom, né, porque gera concorrência, apesar de hoje eu achar que não tem concorrência. Hoje está mais ou menos o contrário, que tinha na antiga federação, está parecido aí na nova. Mas como naquele momento eu pensava em encerrar minha carreira, mas como teve, né, surgiu a wellness aí no profissional, você ganhou, ganhei um ânimo, o que disputar de novo, né, uma nova fase aí como profissional agora. Então foi o primeiro campeonato que teve profissional, que foi no Brasil também, que foi em Goiânia. Eu venci esse primeiro campeonato profissional e ali cheguei a vencer 3 mundiais. Nossa. E aí foi onde eu pensava também em me aposentar. Então a segunda vez que eu pensava em encerrar minha carreira, porque eu já tinha vencido 3 mundiais e tal, e o tempo vai passando, a idade vai chegando, você vai tendo outras prioridades na sua vida. Eu acho que isso é normal, acontece com... Surgem oportunidades. Surgem outras oportunidades. Quando você faz um bom trabalho, graças a Deus eu sempre tive muitas oportunidades, muitas empresas que acreditaram, né, no meu trabalho, acreditam até hoje. Mas aí eu não me aposentei por conta de se tornar profissional, né? A categoria vim profissional. E lá depois, de novo, antes da pandemia ainda, que só estava na IFBB, já tinha vencido 3 mundiais, eu também pensei naquele momento que não fazia mais sentido competir. Tá na hora de parar. Tava na hora de parar. E aí foi onde a categoria se profissionalizou também, né, na NPC, na IFBB Pro League, e aí foi pro Olímpia. E, de fato, eu acredito que todo atleta de fisiculturismo, ele sonha em estar no palco do Olímpia, né? Tem essa magia, né? A marca. Tem essa magia. Olímpia, só que teve uma coisa, o que eu percebi, né, ao longo desses anos também, que quando a gente falava assim, para as pessoas leigas, não para as pessoas do meio, para as pessoas do meio a gente sabe que o Mr. Olímpia é o ápice aí, né, o topo do mundo do bodybuilder, né? Mas as pessoas não conheciam muito o que era o Mr. Olímpia. E as pessoas conheciam o que era mundial. Não que elas conheciam o esporte, mas quando falava assim, não, vou competir no Olímpia, tal, mas o que é o Olímpia? O Olímpia é isso e tal. Mas eu venci 3 mundial. Nossa, você venceu o mundial. Então tinha esse... Passa uma grandeza que todo mundo entende, né? Todo mundo entende. A grandeza do Olímpia é só quem é do universo conhece, né? Então, eu percebi muito aí ao longo desses anos também, né? Principalmente quando eu deixei de competir na antiga instituição e fui para nova, para Pro League, porque as pessoas que não conheciam, mas agora você não vai ter mais mundial? Eu falei, não, o mundial agora é não era melhor o mundial? Você vai para esse Olímpia? As pessoas me questionavam sobre isso, né? Imagino. Principalmente as pessoas que não entendiam muito, né, desse mercado. Mas aí fui lá competir, foram 3 Olímpias. O primeiro eu fiquei segundo lugar, o segundo... Não, eu fiquei acho que eu competi só 2 Olímpias. Foram 2 Olímpias. 21 e 22, tá certo, 23 não, 21. Um eu fiquei em primeiro e um eu fiquei segundo e um eu fiquei em terceiro. E não foi isso que não ter vencido o Olímpia que me fez não competir mais. Você já vinha pensando nisso, né? Já vinha pensando. Aí depois o último campeonato que eu competi então foi o Arnold de Ohio, né? Que de fato todo mundo sabe, né? Eu não sou uma pessoa 2023. Eu não sou uma pessoa que fica reclamando, nunca, né? Mas foi
meio controverso aquele resultado e tal. Mas também não foi aquilo que me fez desistir, porque eu sabia do trabalho que eu estava fazendo, então o que o esporte me trouxe, assim, algo que eu aprendi pra minha vida é você pode controlar, você só deve se preocupar com aquilo que você pode controlar. Exato. E, fato, o resultado você não pode controlar. Um pensamento estoico, né? O que está no seu controle é isso. Depende de você. Exatamente. E o resultado não dependia. O resultado a gente sabe que depende de vários fatores, né? Claro. Mas, então assim, meu treino estava em dia, não estava devendo nada, o cardio não estava devendo nada, a alimentação não estava devendo em nada, o físico para mim estava perfeito. Então eu dei o meu melhor naquilo que eu tinha controle, fiz o trabalho. Exato. Depois dali, não depende mais de você, né? Então não tem como você não se sentir vitorioso, vitoriosa, quando você dá o teu melhor. Diferente de quando você deixa de fazer alguma coisa. A sua trajetória, né, ao longo do esporte, ela é uma trajetória de muitas vitórias, né? Você, digamos, se cansou de ganhar, porque eu mesmo tive o privilégio de te assistir fora do Brasil, inclusive levantando troféus e mais troféus. Então acho que essa história vitoriosa já diz por si. Mas trazendo nesse universo ainda competitivo, e olhando um pouco, né, nós estávamos lá, como falamos aí em Las Vegas, em 2017, eu tenho uma visão um pouco assim, eu olho, existe essa polêmica, né, IFBB, NPC e tal, eu olho aquela IFBB, né, do passado, do qual a gente acompanhou e você participou e eu te assisti ali, eu via muito assim, como uma competição para árbitros. Não existia muito um show, um espetáculo, um entretenimento, né? Exato. Era uma coisa para árbitros. Então eram muitas vezes competições cansativas, do ponto de vista do público, né? Que acabavam sendo bastante técnicas, né? Bastante, eu me lembro de participar de reuniões de arbitragem, né? Enquanto patrocinador e tal. E vi ali, você até fotos sua como padrão de categoria, né? Eu vi isso muitas vezes, o que é bem bacana. Mas olhar comparativamente, eu vejo muito que FBB era um lado muito das técnicas do esporte, né? Digamos assim. E o que a NPC transformou depois no entretenimento. Foi um pouco, né? De uma atualização de um modelo que eu acho que a IFBB... Mais vendável. Não é? Exato. Como que você vê isso? Não, assim? eu tenho essa mesma opinião, concordo. O que você acha que é melhor? Se é que podemos dizer isso, né? Eu acho que tem os dois lados, o ônus e o bônus das duas instituições. Né? Primeiro, antiga, a IFBB, né? Porque a gente fala antiga, mas a IFBB, ela é a IFBB ainda, né? A outra tá até hoje, né? Tá até hoje, e assim, também tem uma briga em questão desse nome, né? Que, enfim. Mas lá, pra mim, naquela época fazia muito sentido. Por quê? Primeiro, a arbitragem, a gente não via a arbitragem uma conversando com a outra, né? Então, assim, a nota maior era eliminada, a nota menor era eliminada. Então, se tivesse um favoritismo, você acabava prejudicando, às vezes, o atleta que era o teu atleta favorito. Então, eu via isso como era mais, digamos que era mais visível ali o critério de escolha. Os critérios, exatamente. A gente está pontuando isso, está pontuando aquilo, né? Você conseguia entender bem. Conseguia entender. Era menos subjetivo, né? Menos subjetivo. Apesar de ser subjetivo, né? Era menos subjetivo, porque era mais técnico, como você mesmo falou. O lado ruim não era tão vendável, não era tão mostrado, não estava tanto nas redes sociais, mas a época também era outra. Né? E para mim, na verdade, os diretores, né, quem dirigia, enfim, quem comandava tudo, não soube trabalhar. Porque poderia ter aquela parte técnica com ainda o entretenimento, né, com ainda a mídia apoiando, querendo mostrar, com a galera querendo ver. Mas era uma coisa assim muito... Não sei se eu posso falar desse jeito, mas enfim... Era algo assim, aqui a gente manda quem pode, obedece quem tem. Desse jeito e acabou. Tá. Mas eu não vejo diferente hoje. Sim. Hoje eu vejo dessa mesma maneira, só que aí tem um entretenimento muito forte, muito legal, né? Os atletas cresceram muito nas redes sociais, então isso também fez com que o esporte ficasse cada vez mais conhecido. Hoje a gente vê a galera torcendo pro fisiculturismo. Sim. Né? Como torcida parece futebol, né? Parece futebol, Antigamente não tinha isso, porque a galera nem sabia o que era fisiculturismo. Então faltou um pouco desse trabalho naquela época. Hoje tem esse trabalho em abundância. Quanto mais, na verdade, os atletas se confrontar, é isso que querem ver, né? Até chegam, eu acho que, a comparar um pouco aquele UFC, botar um na frente do outro, aquele olho no olho, desafio. Cria uma história ali, né? Porque isso traz público. Com certeza. O público gosta de ver essa novela, né? Essa Exato, história. Gosta de ver isso. E eu acho que essa nova federação, se é assim que a gente pode se dizer, um promotor de eventos, né? Um promotor de eventos. Um promotor de eventos que faz isso muito bem. A gente vê o trabalho aí grandioso, crescendo muito, né? O Tamer, o Muscle Contest aí dominando.
Mas eu acho que isso conversa exatamente com a atualidade, com esse momento das redes sociais, dos Exatamente. influenciadores. A gente que é mais antigo aí de mercado, a gente sabe, né, do bodybuilder que era aquele bicho das cavernas, né, que não saía por nada, que não se mostrava muito, que não gostava muito de rede social, e a gente viu de anos pra cá isso mudando completamente. Exatamente. Então acho que ao mesmo tempo, talvez aquela IFBB, aquele formato, não teria sido tão potencializador disso que tem hoje, né? Então, com certeza, essa mudança, ela tem o lado bom, né? Como eu falei, então esse lado de o esporte ficar mais acessível, né? Dos jovens mesmo, tu vê criança querendo entrar na musculação, né? Olhando lá, o Ramon, enfim, Derek, todo mundo Os ali, ídolos, né? E a galera querendo fazer foto, a molecada lá fazendo muque. É muito legal isso, né? Só que eu acho que está um pouco mais subjetivo ainda a parte da parte da arbitragem. É mais difícil entender. Mais difícil por que entender. esse ganhou, por que o outro perdeu. Né? Porque você vê, às vezes, uma disparidade no mesmo evento, né? Na mesma categoria. O primeiro não condiz com o segundo, que não condiz com o terceiro, que às vezes apareceu lá o quinto, né? Então, talvez, o que falta hoje? Eu acredito que todo o trabalho que eles vêm fazendo é maravilhoso. Isso vem sendo cada vez mais, aumentando o crescimento do esporte, trazendo... Contribuindo, né? Contribuindo com o crescimento, né, da cadeia do fitness em si. Porque o bodybuilder ele é a Fórmula 1 do nosso esporte ali, né? Então eu vejo isso como alta performance. Essa alta performance faz com que o nosso mercado, o fitness, cresça cada vez mais, né? Porque tem uma referência da onde as pessoas podem chegar, por mais que seja muito difícil, mas se eu cheguei lá, se os atletas chegaram lá, as pessoas, qualquer um pode chegar lá, né? Isso é algo que é interessante. Tem que estar disposto a pagar o preço, né? Fácil não é fácil. Tanto que as pessoas têm dificuldade de fazer dieta por uma semana. Sim. Né? De ficar um mês na academia sem faltar. Mas você traz isso, essa realidade maior, talvez, para as pessoas, isso é muito bacana. Mas o que eu acho que só falta ali para fazer com que esse esporte seja mais quisto, mais bem visto, deixar um pouco mais claro o critério de arbitragem, sabe? Para as pessoas entenderem um pouco mais. Trabalhar melhor esse ponto e deixar talvez o entretenimento e o lado técnico se entenderem, né? Se é que isso é possível. Mas é um desafio, né? É um desafio, mas eu acho que é possível sim, tornando claro os critérios de julgamento, né? Por que há? Então, talvez... até que isso fique mais claro, teria que dizer, fulano ganhou por isso, por isso, por isso, por isso. Para as pessoas entenderem, porque hoje você fica meio perdido, assim. O coach, ele vai preparar um atleta, dependendo do campeonato que ele vai, se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, ele tem que saber mais ou menos quem são os árbitros que vão estar lá, porque tem árbitro que gosta de um físico mais seco, tem árbitro que gosta de um físico mais volumoso, isso dificulta um pouco o trabalho dos atletas. Aí a gente vai para esse lado que você falou, gosta, né? E eu acho que não é o gostar, existe uma questão técnica que tem que ser seguida, né? Se a gente olhar, por exemplo, um esporte que é difícil de entendimento das pessoas, como um salto ornamental, existe uma questão bastante técnica ali na hora de avaliar, não é um salto bonito ou um salto feio, é um salto tecnicamente bem executado, onde entram critérios de avaliações para dizer quem tem maior pontuação, quem tem menor pontuação. Então acho que isso é difícil. E quando você soma nesse momento, né, que a gente vive dessa paixão pelo atleta, pelo ídolo, acho que atrapalha um pouco mais, né? Porque as pessoas querem que o seu ídolo ganhe. Exato. E não querem saber. E aí, cada você não consegue explicar, né? E aí, né, você bota lá, antes era sempre o Ramon e o Siban, né? Agora o Siban se aposentou, mas tem outros atletas, excelentes atletas aí da Classic, né? Mas vinham os seguidores, os fãs do Siban e vinham os fãs do Ramon também, né? Só que aí eu acho que o Brasil, nesse quesito, a gente é um pouco mais fanático. É verdade, concordo. Porque a gente não vê isso fora. Esse povo que briga ali, sabe? Que vai pra rede social. Até na rede social, né? E fica lá, não, você tá doido, vai ganhar coisa nenhuma, vai passar o carro, lá. Eu me lembro alguns momentos, assim, vividos de treinadores americanos, de virem e falar assim... Olha aqui, né? Olha o que está acontecendo, isso nunca aconteceu. Olha esses brasileiros na minha rede brigando porque o meu atleta... Já vi isso acontecer e acho que foi Hoje acho que eles estão mais acostumados, né? Saber que o Brasil tem essa força na rede social, né? Que é a paixão, né? Quando gosta de uma coisa, gosta mesmo. Mas você falou aí do Sibani e falou de aposentadoria. Você pretende voltar a competir? Está bem resolvido para você? O 2023 foi o último ano mesmo da Ângela Borges para os palcos. Como que tá isso?
Eu não gosto de falar assim, o nunca, nunca mais. O nunca é difícil, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, enfim, né? Eu sou apaixonada ainda por esse esporte, acho que eu sempre vou ser. Então, o nunca, ele tá descartado, né? Mas hoje, sinceramente, a minha função hoje, né, o meu trabalho hoje, eu consigo hoje ajudar muito mais pessoas, muito mais mulheres com o trabalho que eu faço hoje do que quando eu estava competindo. E por que isso? Ah, Angela, mas quando você estava competindo você não inspirava mais pessoas e tal? Mas, cara, quem já competiu sabe, quem é atleta mesmo, profissional, quem vive isso, você vive aquilo de uma maneira tão intensa que é como se o resto do mundo não tivesse acontecendo, né? Então eu falo assim, a gente é 100%. Você não é 110%, você é 100%. Só que é 100% para você se dedicar a todas as áreas da sua vida. Tudo. A tudo. Você tem que dividir isso. Como você vai dividir? Não sei. Mas eu era 80% atleta e 20% o resto. E o resto é os outros trabalhos, né, a família, o relacionamento, a casa, as empresas. Então eu era muito atleta. E eu acho que isso foi essencial para eu chegar onde eu cheguei, né? E o atleta de fisiculturismo, ele acaba sendo um pouco egoísta. Mas ele precisa ser egoísta, porque ele tem que estar pensando no que ele vai comer, aonde ele vai treinar, se ele vai ter um bom lugar para dormir, se ele vai descansar, se ele vai ter tudo. E aí, quando você é sozinho, talvez isso funcione um pouco mais. Sim. Né? Eu tive a sorte, né? O Vander sempre me apoiou em tudo, viveu esses 10 anos ali de competição intensamente comigo, me apoiando em todos os detalhes. Vejo outras pessoas que acabam não conseguindo ficar tantos anos ali, né, em alta performance, porque não tem essa parceria às vezes, ou isso acaba às vezes até separando, enfim. Então eu tive esses 80% como atleta ali, não me arrependo de nada, faria tudo novamente, mas chega uma hora que a balança, eu sempre falo, a balança ela tem que estar mais positiva do que negativa. E chegou uma hora que a balança não estava mais, porque assim, eu não via mais algo assim, eu percebi que o Olímpia talvez eu não fosse vencer. E quando eu entendi, pra mim era a única coisa que ainda importava, se eu fosse pra vencer algum campeonato, eu gostaria de ter vencido o Olímpia. Porque os outros 12 eu já tinha. Você ganhou. Eu venci 8 Arnolds, que é o segundo maior campeonato do mundo. Então assim, só que quando eu entendi que talvez o Olímpia ele não fosse ser uma realidade, eu falei assim, poxa, é normal. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é normal. Alguém vai vencer, alguém vai perder, e os outros todos vão perder. Exatamente. Né? Então, o segundo lugar, e aí você fica assim, né? Eu fui muito criticada quando eu fiquei em segundo lugar. Existe uma cobrança muito grande. Quando eu fiquei, fui muito criticada porque, assim, as pessoas, nossa, não sabe perder. Cara, eu acho que se tem uma pessoa que soube perder, fui eu. Porque em nenhum momento eu fui reclamar, fui chorar nas redes sociais. Porque quando você entende uma coisa, quando você perde, né? E, cara, ficar em segundo lugar no Olímpia é perder? Nossa. Então, sua pior colocação foi o quê? Um terceiro lugar no Olímpia? Então, poxa, olha que é perder? Então, se a terceira melhor do mundo é perder? Eu acho que o brasileiro tá muito acostumado assim, né? O time que ganha e o time que perde. O time que ganha tem o mérito, o time que perde, você tem que esculachar. Geralmente é assim, né? Não valoriza isso, né? E assim, você venceu hoje. Hoje você é a pessoa foda, a atleta foda. Amanhã, se você perder, você não é mais. Não é mais, não exatamente. É mais, né? Então, quando você entende isso, e aí fala assim, pra mim tá ok. Cara, minha carreira é de muitas vitórias. A balança começou a ficar mais negativa do que positiva. E quando eu decidi não competir mais, né? Que foi depois do Arnold, então encerrei ali os palcos no Arnold de Ohio, um campeonato maravilhoso também, né? Um dos maiores do mundo. Um dos maiores do mundo. Leva Eu acho até mais seletivo do que o Olímpia. Você acha? Por quê? Porque o Arnold são 10 atletas de cada categoria. No Olímpia hoje você vê 60, mais que 60 atletas competindo, né, numa categoria. Então é muito mais difícil você ir para um Arnold do que você ir para um Olímpia. Sim. Né? Porque são 10, não tem como ser 11. E você tem que ser convidado, né? Tem tudo isso. Eu recebo convite até hoje. Até hoje. Eu recebo convite. Querem a Ângela de volta nos palcos de todo jeito. Eu acho que eu aproveitei muito tudo, sabe? Eu vivi isso muito intensamente, eu curti o processo. O Vander até reclama que quando eu falo de competição, de preparação, que parece que não era difícil, eu deixo as coisas fáceis, porque eu nunca fui de reclamar, né? Então eu vejo muito atleta reclamando do treino, reclamando do cardio, do cansaço, da preparação, da dieta, fazendo isso como se algo fosse ruim, sabe?
E isso para mim é muito triste ver isso, porque, primeira coisa, eu não vejo amor naquilo, e segundo, cara, ninguém te obriga a fazer nada. Ninguém te obriga, ninguém nunca colocou uma arma na minha cabeça, Então não, você não faz, tem que né? competir. Você tá lá porque você quer, primeira coisa. Se propõe isso, né? Qual é o teu objetivo real, sincero? Não sei, mas você tá lá porque você quer, porque ninguém é obrigado, né? Então, depois de ter vivido tudo isso, eu decidi que não mais ia competir. No começo foi difícil, né? Porque você fica... A parte mais difícil de decidir não competir foi não ter uma rotina de atleta. Tava tão acostumada, né, com aquilo também, né? Acordar tal hora, comer tal hora, treinar tal hora, né? Trabalhar tal hora. E hoje você se dá, assim, ao luxo de realmente botar o pé na jaca? Como é que é? Mudou muito. Porque a Ângela sempre foi alta performance, né? Ângela Borges, sinônimo de alta performance. Viver em alta performance tem um custo muito alto também. Não só as privações, né? Você citou família, o marido e tal, a vida social, né, em si. Mas sair da alta performance, como que você tenta manter hoje o seu físico, o seu lado estético e ao mesmo tempo aquele vício da alta performance? Porque para quem chegou no nível que você chegou, com as vitórias que você tem, com o histórico todo, a cobrança é muito alta. E aí, como que é na rede social? Você também trabalha com a imagem. As pessoas estão ali, mas eu preferia o seu físico de antes. Como que é isso? Como que você lida com isso? Bom, eu acho que quem é da alta performance que faz isso primeiro, porque eu comecei a fazer isso quando não tinha Instagram, quando não tinha YouTube, quando não tinha rede social. Né? A gente não ficava olhando as visualizações, né, nessa Exatamente. época, né? Então, assim, fazia primeiro porque isso gerava uma mudança em você, né? Então, eu sou dessa época. E eu acho que a alta performance, ela nunca vai deixar. Você nunca deixou de ter alta performance, de treinar. Quando você vai fazer um treino, você vai lá e tenta fazer o teu melhor treino. Se cobra muito. Você cobra muito. Você tenta fazer o teu melhor treino. Talvez ele não seja o melhor treino, mas é o teu melhor que você pode fazer naquele dia. Naquele momento. Naquele momento, exato. Então, hoje eu ainda trabalho muito, eu trabalho mais com a minha imagem hoje do que eu trabalhava quando eu era atleta. Porque quando eu era atleta, era só aquele físico mais seco, era o off-season, era o pré-contest, né? Então ele ficava muito voltado nesse tipo de conteúdo em si. Hoje o meu conteúdo, ele é para muitas outras pessoas. Ele é para senhorinha que está começando a treinar, é para menininha nova que vai entrar na academia pela primeira vez, é para para mulheres que têm filhos, é para mulheres que querem mais performance. Então hoje eu consigo entregar e ter um público muito maior, né, um público mais diversificado do que tinha antes, que era só a alta performance. Acho que você consegue variar isso, né? Porque hoje você acaba tendo um conteúdo, um trabalho mais democrático, né? Você consegue falar com o maior número de pessoas. E como nós falamos no início, o fitness está crescendo, né? As pessoas procurando cada vez mais por saúde, bem-estar, por uma dieta saudável, uma suplementação, uma academia para treinar. E acho que hoje você... contando com o know-how, né, do passado seu de alta performance, de vitórias, de títulos, de troféus, e trazendo isso agora ao acesso das pessoas, eu acho que traz uma credibilidade ainda maior, né? Isso foi muito, né, isso foi construído ao longo dos anos aí, mas também tem uma outra coisa aí, né, Tomoelo, que você me acompanhou também há muito tempo, eu nunca fui só atleta. Então, assim, nos últimos anos eu poderia ter vivido só de atleta, com certeza, só com o que eu ganhava sendo atleta, né, com a renda que eu fazia sendo atleta. Mas eu nunca fui só atleta, eu sempre trabalhei, eu sempre dei consultoria, eu criei minha plataforma de treinamento online, eu sempre dei cursos. Então, e isso fez com que nessa transição de atleta para não atleta, eu já tivesse uma base ali onde eu conseguisse me manter com um físico bacana, porque todos esses outros trabalhos exigem que você tenha ali, né, uma alta performance ainda. Sem dúvida. Porque é aquela história, você não quer contratar uma coach que não está pelo menos ali com o físico em dia, né? Não que as pessoas precisam ter um físico de atleta, mas é aquela história, você não vai no dentista que ele está com o dente na cara na frente, no dente da frente ali, né? Então, isso é muito... Diz muito, né? Diz muito. Então, eu acho que eu nunca vou deixar isso de lado, primeiro porque treinar para mim é a melhor parte, é a parte que a mais gostosa do meu dia, eu treino, né? Nesse sentido, assim. Hoje eu treino com mais vontade, eu tenho mais ânimo para treinar do que quando eu estava competindo, porque hoje eu treino realmente porque eu gosto de treinar, então sem seguir uma regra, sem seguir um perfil físico, sem seguir nenhum padrão,
né? Eu acredito sim que eu nasci para a categoria wellness, porque mesmo eu não fazendo nada para se encaixar na wellness, o meu físico continua ali de wellness, né? Nasceu para isso. Eu acredito que se eu fosse querer outra categoria, eu não conseguiria, eu não teria um destaque como eu tive, né, na categoria wellness. E é um físico que eu gosto também, isso facilitou muito, né? Mas hoje para mim treinar é mais gostoso, fazer dieta é mais gostoso. E aí vem o lance da dieta, né? Porque o treinar eu acho que é o mais fácil para as pessoas, né? A dieta é o que é mais difícil. Só que você pega hoje, você sai, faz uma refeição livre, pronto, é aquela. É um dia na semana, quando tem. Mas hoje você faz mais do que antes, com certeza, ou não? Continua. Não mudou muita coisa. Eu sei dos seus hábitos, até mesmo em alta performance, né? Do pão com leite, né? Então, eu continuo coisas que você comendo nunca isso. abriu mão. E hoje, como é? Ainda Continuo comendo as toma um mesmas vinhozinho, coisas. que eu sei que o Vander gosta de um A gente vinho. toma você vinho também- quase todo dia à noite, a gente toma vinho, uma tacinha ali no final de semana. A gente sai com os amigos, sabe? Meu, se eu sair, vamos, a gente vai na pizzaria, não tem problema, vamos comer um hambúrguer. Eu acho que hoje tem o equilíbrio. Né? Exato. E aí tem uma outra coisa, que é a cobrança. Não que eu não me cobre, porque eu tenho um limite ali de peso, um limite de percentual de gordura. Então, quando eu chego nesse teto, controla. eu controlo, exato. Sim. Só que isso é muito mais equilibrado, muito mais gostoso, né? E até tem uma coisa que é engraçada nisso, né? Às vezes a gente pensa assim, aquele físico mais seco, né? Mais definido. De palco, né? Isso acaba afastando um pouco as pessoas comuns ali, né, do dia a dia, as mulheres, as minhas clientes hoje. Sim. Então hoje eu vejo que o meu físico ele é mais vendável do que ele era quando eu estava competindo. Não fica aquele rosto extremamente seco, né, parecendo... Judia muito do Judia rosto, muito. né? Para a mulher a gente sabe que isso é muito complicado, né. Tem toda essa parte aí, né, de colateral, enfim, do esporte, do treino, da própria dieta em si, que é ficar com um percentual de gordura extremamente baixo. Então isso não é tão saudável. A gente sabe que saudável não é. Alta performance. Não é dá pra ter saudável em saúde. nenhum esporte, né? Mas hoje eu acredito que eu encontrei esse equilíbrio aí, tanto o treino, na dieta, na alta performance e também aproveitar um pouco a vida que eu digo, eu sempre, né, falo pro Wander, a gente agradece muito por estar vivendo o momento que a gente vive hoje, né, já desde quando 2024, ele foi um ano muito bom, 25 muito bom, porque hoje eu vivo as coisas. Eu tive em muitos países, como eu falei aqui, mais de 40 países competindo, né? E toda vez que eu ia para competição, por mais que era um país novo, eu não vivia aquilo. Eu vivia a competição. Então eu saía de lá pensando na próxima competição, eu descia do palco com o troféu pensando na próxima competição. Então eu nem comemorava aquela vitória. É muito atleta, né? É muito, muito profissional. Só que isso eu vejo que isso eu faria diferente. Sabe? Isso seria algo que eu teria feito diferente. Se você pudesse voltar, você mudaria? Eu mudaria, eu teria aproveitado mais, comemorado mais. Sabe? Mas é o momento. Ter vivido mais. É o momento. Nessa caminhada toda, né? Eu conheço a sua história, Wander ali sempre do seu lado, um parceiro incrível, cuidando de tudo. E vejo que aonde vocês chegaram hoje, né? Incluindo o Wander no seu sucesso, claro, porque ele é muito importante para isso. Mas olhar como pessoas e profissionais diferentes, porque eu vejo muito atleta não pensar no futuro, no amanhã, né? Vivendo hoje e até aproveitando um auge da carreira e tudo que ganha curtindo, aproveitando. Não tem nada de errado nisso, é uma escolha de cada um, mas vejo que vocês sempre se preocuparam com isso, né? O Wander é do mercado financeiro, ele tem uma educação financeira muito boa, tem uma visão muito boa, e eu vejo que isso acho que foi fundamental para que vocês construíssem o momento que vocês vivem hoje também, Com né? certeza, com certeza. Que foi preparar pro amanhã ali, né? Porque a gente sempre tinha esse pensamento, tá? E quando eu não competi, isso já há muito tempo, assim. Quando eu não competi, como é que eu vou me posicionar aqui nesse mercado? Então eu não compito mais, eu não faço mais parte desse mercado? Não. Hoje eu vejo que eu faço mais parte desse mercado do que quando eu estava competindo. Então eu tenho contratos, por exemplo, de muito tempo ainda, com empresas que... Panata, por exemplo. É um contrato de 10 anos lá. Olha que legal. Eu fui contratada quando eu não estava mais competindo. Olha E só. quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu falei era, eu não vou mais competir.
Então, se vocês, né, Tem essa esperança? isso não vai acontecer, pelo menos não por um bom tempo, né? E aí eu lembro que o seu Rude mesmo falou, que é o dono, não, você não precisa mais competir. Você já construiu a tua história. Eu quero o seu nome, a sua marca, né? A Ângela Borges como marca pessoal. Exatamente. Né? Então isso, quando eu parei de competir, eu tive mais empresas me procurando do que quando eu estava competindo. Olha que coisa. Então isso para mim foi algo que me surpreendeu um pouco, né? Porque quando você deixa de competir, você não tá tanto naquele holofote. Mas é a marca que você construiu, né? Isso é muito forte e gera uma credibilidade enorme para a marca que está do seu lado, com certeza. E aí eu também acredito que muito disso também veio pela maneira que a gente conduziu a minha carreira dentro do fitness, né? Dentro das competições, tentando trazer. Eu sempre falo, né, que para a mulher é muito complicado porque a gente tá lá de biquíni, exposta, e sempre tem um olhar, às vezes, aquele olhar mais pejorativo, aquele olhar mais sensual. Então eu sempre me preocupei em como é que eu ia postar na rede social, como é que eu ia linkar as marcas, né, com o meu nome. Isso sempre foi uma preocupação. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho sobrinhos, né, eu tenho uma família, eu tenho marido. Então como é que as pessoas vão me ver? Como é que eu quero que os amigos do meu pai conversem com ele sobre a filha dele, que é atleta de fisiculturismo, que sobe num palco de biquíni? De biquíni. E uma exposição muito grande, né? Então, para assim, pessoas que não conhecem, não entendem, é mais difícil. É mais difícil. Então, assim, mas eu acho que isso está muito no como você se comporta na tua rede social. Sem dúvida. Porque é lógico, a gente sabe disso, a gente é macaco velho nesse mercado. Que se uma foto que expõe o corpo, ela traz muito mais curtida, Sim. Ela traz muito mais repost, compartilhamento. Mas será, você que está do outro lado, será que vende realmente essa foto que está ali? Ou uma foto mais trabalhada, uma foto que realmente você está usando o produto no teu dia a dia, na vida real ali. Sim. Isso faz com que as pessoas dê mais credibilidade para aquele produto, claro. Né? Então a gente sempre teve essa preocupação, porque é muito fácil, e a gente vê hoje as meninas muito viciadas na curtida, nos comentários, e às vezes tem um post com um teor mais apelativo. Para atrair mais engajamento, exato, né? Porque de fato engaja mais. Mas engaja mais com quem? Não pode ser tudo por likes, né? Você tem que ter o seu posicionamento, você tem que ter o seu valor, né? Você é uma marca muito forte, uma marca de credibilidade. Acho que você tem que conseguir ali, ao mesmo tempo que você vai buscar ampliar o seu público, mas de que forma, né? Como que eu quero que eles me vejam, né? Não só a família, como você disse, mas as pessoas, para valorizar o trabalho. Porque às vezes num conteúdo você acaba se queimando, né? E hoje eu vejo assim, vem muitos casais, muito homem que indica o meu Instagram, minhas redes sociais para as esposas. Cara, isso é tipo assim, deu certo. Sim. Funcionou, você seguiu um caminho certo. Bacana. Porque isso era o que eu queria mesmo, né? Era dessa maneira que eu queria ser vista. E hoje, principalmente, né, com a influência, cara, quem que eu tô influenciando? É muito forte. Olha essas menininhas novas. A gente sabe que, 13, 14, 12 anos, elas já estão na internet. Então, como é que você está influenciando essa nova geração? Por um lado, realmente que vai ter uma exposição profissional do teu trabalho, porque é inevitável, o fisiculturismo ele é o corpo, né? Não tem como você mostrar o físico, sentar com biquíni ou com uma sunga, né? No caso dos rapazes, não tem como. Mas e aí, como é que você se comporta fora da rede? Quem que você está influenciando? Como que você está influenciando? Né? E a gente vê muito também, saiu agora recentemente, aquela denúncia do Felca, tudo mais ali, né, com a questão das menininhas e tudo mais. Então eu vejo isso num peso até no fisiculturismo, sabe? Porque muita gente usa do esporte também para se posicionar de uma maneira muito ruim nesse sentido. É muito tênue ali, essa linha entre o que é muito sensual, do que é estético, do que é esportivo. Então acho que tem que saber trabalhar muito bem com isso e, claro, né, com a experiência toda que você teve aí ao longo dessa carreira, acho que as pessoas conseguem enxergar você como uma marca profissional, séria, de alta performance, né, que tem realmente algo a agregar, a transformar a vida das pessoas, né? Esse eu acho que é o principal, né, legado que a gente pode deixar do esporte, né? Você tá lá conseguindo fazer, eu sempre falo, se eu conseguir atingir uma pessoa, eu já vou estar muito feliz, né? Mas o que é o objetivo hoje? Cara, é levar
o conhecimento, levar uma vida mais saudável, mostrar que é possível para o maior número de pessoas possíveis, né? E hoje eu tenho mais de 20 mil alunas espalhadas pelo mundo inteiro. Olha que legal, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, como uma pessoa lá do Japão, ela tem acesso, por exemplo, à minha plataforma de treinamento. Olha. Como é que ela chegou ali? Foi através do esporte. Mas quando ela veio pelo esporte, o que ela encontrou ali que fez ela ficar, né? Então, essa linha de pensamento, essa linha de trabalho que a gente sempre tenta fazer. O esporte, a sua história, ele mostra, né? Ele traz essa credibilidade, ele mostra. Mas o que retém hoje, né? O trabalho que você faz hoje que sustenta tudo isso, mesmo sem estar subindo no palco para competir, sem estar levantando esse tipo de troféu, que hoje os seus troféus são outros, né? E esse lado professora, universidade, pós-graduação, como é que é esse seu trabalho na Uniguaçu, que eu acompanho na rede social também? Isso, como que você foi? Porque você é treinadora, né? Você é profissional também da área de educação física. Como que você transferiu isso para o lado professora de universidade? Como que você fez isso? Isso foi muito parte da minha transição também, né? Como eu falei, quando eu estava competindo, era muito difícil fazer qualquer coisa nesse sentido, porque ocupava muito o meu tempo, a minha mente, principalmente. Né? Por mais que às vezes o tempo você daria o jeito, mas a cabeça era muito ocupada no sentido preparação, enfim, competição e tudo que envolve, né? E eu tive um convite quando eu deixei de competir, um convite do Regis, né, que é um dos donos da Faculdade de Uniguaçu, para atuar mais nessa área. Então, assim, eu não caí de cara numa sala de aula, eu fui introduzindo isso aos pouquinhos, né? Vendo também se eles nunca duvidaram da minha capacidade, mas eu duvidei muito da minha capacidade, né? A gente é crítico, né? A gente tem essa autocrítica, eu acho né? Que atleta de alta performance de qualquer modalidade, ele é muito autocrítico, né? Então, eu já dava os cursos e tal, já dava muita aula, 8 horas de curso, por exemplo, teórico, prático. Então eu vim trazendo muito dessa minha experiência, né? E aí tem a pós-graduação de Bodybuilding Coach dentro da faculdade. Hoje eu não dou aula só nessa pós-graduação, eu dou em outras pós também. Mas veio muito também do que traz a experiência, né, passando por todo esse processo, mais o teu conhecimento. Para o conhecimento que está lá no livro, que está, né, nos artigos, você vai ler, você vai aprender, né? Então ele é acessível para qualquer pessoa que queira aprender. Mas a vivência, a experiência e a prática, será que a teoria ela funciona mesmo na prática? Né? Porque nem sempre a teoria ela funciona na prática, né? Sim. Então eu vim muito para trazer esses dois lados ali, né? Ó, isso diz a teoria, a prática comigo funcionou assim. Então, muito nessa área do treinamento feminino também. E aí veio esse convite que no começo me deu medo. Na verdade, eu sou um pouco medrosa, mas... Mas por quê? Para palestrar? Não em si para palestrar, porque isso eu já fazia, né? Mas você vai para um outro nível de público. Sim. É um público muito mais... que vem em busca do conhecimento, né? Não é só aquele público que... É educação mesmo, educação, né? Você está num ponto ali de inspiração, motivação, e aí você vai pro lado da educação mesmo. Exato. Né? Porque você não pode falar assim, eu fiz assim, funcionou assim, tá bom. Não, eu fiz assim por isso, funcionou por isso, poderia ter feito tal coisa. E por que não? Então, tem os porquês, você tem que responder os porquês. Claro. Você está, né, numa instituição de ensino, né? Mas hoje é uma das instituições que eu mais amo trabalhar. É uma instituição muito família também. Eles pensam muito no próximo, desde o aluno, do professor, na equipe, desde a pessoa do marketing, a pessoa que limpa, sabe? Todo mundo é uma família mesmo, a Faculdade de Uniguaçu. E é um motivo de muito orgulho, né? É gostoso trabalhar, é gostoso demais. Cara, eu digo, não é um trabalho. Quando a gente vai, né, vai pro polo, enfim, pra Cascavel, que é o principal polo lá, eles te tratam realmente como uma estrela. Isso não é comigo. Olha só. Isso é com todo mundo, com todos os professores, com qualquer pessoa que chega na instituição, né? Desde o aluno, o professor, a pessoa que faz a comida, a pessoa que faz a limpeza. Então é muito gostoso estar num ambiente onde você vê que a empresa, ela pensa em você, tipo, tem essa parte humana, né? O que em muitas empresas que eu já tive, não tinha tanto essa parte. Você acaba sendo um número, né? Na maioria das vezes. Exato. E assim... As duas maneiras estão certas. E as duas maneiras têm, né? Porque assim, se você não der lucro, hoje a gente entende. Sim. E aí veio muito essa parte também que foi importante do atleta, né? Que hoje, antigamente, o atleta ele poderia ser só atleta.
Hoje você contrata um atleta, ele não pode ser seu atleta. Não. Ele tem que ser um influenciador. Porque aprender a ser um Ele tem que influenciador, aprender a né? ser um influenciador. Porque atletas bons, a gente tem muitos. Sim, Atletas atleta bons. que sobe no palco e ganha troféu, Exato. né? Mas ele sabe comunicar, ele sabe se Ele posicionar, sabe vender, porque ele sabe vender. hoje existe patrocínio. Eu não vejo mais como patrocínio Não, as coisas, né? Existe uma colaboração, existe, né, uma parceria. é um investimento. É um E investimento. como todo investimento, você visa Precisa retorno. né? Então, E assim, a empresa não está errada, sim. porque senão não, pô, ninguém vive de vento. Exatamente, exatamente. É, você tem um curso, tá ali. E aí tem uma outra parte, né? Porque todo mundo também quer se tornar profissional. E você já trabalhou muito com isso. Quando o atleta vira profissional, é legal, obviamente. Mas o custo dele não aumenta muito? Muito. É outra vida, né? É outra vida. O campeonato ele é internacional, então tem viagem, tem, né, toda essa parte de hospedagem. Muda tudo, né? Muda tudo. E hoje eu vejo a galera querendo muito ir pro profissional. O que na nossa época, né, quando eu comecei, era muito diferente, porque virar, né, se tornar um atleta difícil. profissional era difícil. Era às vezes até injusto. É, Eu já tinha ganho muito, já merecia ser profissional e tinha meio que segurava o atleta ali no amador, né? verdade. Mas hoje eu vejo que se tornar profissional também tá muito fácil. É. Então parece que perdeu um pouco desse glamour do profissional. Você faz um campeonato, às vezes você competir um campeonato, no mesmo campeonato faz o show profissional e você já vira um atleta profissional. Só que às vezes esse atleta não tem um know-how, ele não é conhecido, né? E aí ele vai pro profissional, aí mesmo que ele não consegue nenhuma parceria de empresa, porque ele virou um custo muito elevado, né? Às vezes pode ser, não sei se podemos dizer assim, mas o nível profissional também cai, né? A qualidade, né, da categoria profissional também pode cair a partir do momento que você começa a colocar mais profissionais ali, mas acho que faz parte do movimento do crescimento do esporte. Na hora tudo vai se encaixar, eu acho, Eu acho né? que tem que ir aí um equilíbrio, né? Angela, muito bacana, acho que foi, assim, demais ter você aqui, poder falar um pouco da sua carreira, da sua vida. Obrigado. Eu queria, assim, que a gente encerrasse você falando um pouquinho dos seus projetos futuros, de que você está olhando, esse lado professora universitária, esse lado treinadora, esse lado de ser uma referência fitness para as pessoas. É legal saber que você está democratizando seu público, que você está falando com o idoso, que você está falando com mulheres normais, né, que não são só atletas, a dona de casa lá que quer ter mais saúde, que quer treinar de forma mais saudável para o dia a dia, né, para desempenhar a atividade do dia a dia. É fundamental, né? A musculação é fundamental, né? Não tem... em relação, assim, eu tenho alguns projetos que eu ainda não posso falar. O que podemos saber sobre Angela Borges aí para o futuro? Vamos lá. Mas, com certeza, continuar cada vez mais atingindo esse público feminino. Meu público é um público feminino. Meu conteúdo é feminino, meus produtos são para mulheres, né? Então, eu escolhi esse nicho justamente porque sentia muita falta de conteúdo, de material, de produto para essa área. Tem alguns projetos, inclusive na parte de filantropia também, coisas mais comunitárias e tal, né? Não só no fitness também, mas assim, para quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por animais, né? Eu já fui lar temporário de muitos cachorros quando eu morava em Santa Catarina. Então eu tenho um projeto nesse sentido que eu ainda quero fazer. Logicamente que eu preciso um pouco mais de estrutura financeira para fazer isso, né? Mas nessa área também. É uma meta sua. É uma meta. Eu quero ainda fazer, não sei se uma ONG, enfim, não poderia chamar de ONG talvez. Que legal. Mas algo que esteja voltado aí para essa parte mais de animais, enfim, né? Algo também que possa fazer com que a gente consiga tirar essas mulheres de casa. Que ainda acham que musculação, que treino, que esse estilo de vida ainda não é para elas, né? Mostrar que isso é possível e às vezes a gente tem que começar lá dentro da casa, então conseguir atingir esse pessoal que não tá vendo a gente na rede social, que não tá vendo o esporte. Porque tem muitas, né? Tem muitas mulheres que elas têm uma rotina tão puxada e às vezes ali até a própria, né, família tem aquela questão que não deixa participar dessa inclusão, né, o próprio marido, enfim. Então fazer com que essas mulheres, mesmo dentro da casa delas, elas consigam começar a cuidar delas, porque de fato a mulher, ela cuida de todo mundo, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida da casa, ela cuida do trabalho. Ela tem a dupla jornada. Ela tem a dupla jornada, mas ela não tira um tempo para cuidar dela. Isso a gente vê muito. Ela se sacrifica muitas vezes. Né? Só que aí você pensa, cara, enquanto você tá cuidando de todo mundo, você tem saúde para isso, ok, beleza. E quando você não tiver? E aí?
quem vai cuidar? Quem é De que todo vai mundo cuidar? que você cuida e de você. E de você ainda. É, muito bom. Então, um desses projetos é chegar nesse tipo de público ainda que não teve nenhuma oportunidade de estar na academia, enfim. E cada vez levar mais, né, não só o esporte, mas o fitness, a qualidade de vida, a saúde, né, para essas pessoas e continuar fazendo o meu trabalho com muito orgulho, com um trabalho sério, a gente nunca precisou, né, pisar em ninguém, nunca precisou, enfim, fazer alguns trabalhos aí na rede social, a gente sabe às vezes que... fez, né, Ângela? Então acho que manter essa linha que tem dado certo. Legal. E com certeza as pessoas podem esperar aí grandes projetos que vão vir aí no futuro. Que legal, que legal. Bom saber dos seus projetos futuros. Parabéns por essa atitude, esse compromisso social também. Eu acho que você consiga cada vez mais inspirar mulheres aí, porque você é um exemplo incrível para elas em vários sentidos, não só como atleta, mas como mulher também, como pessoa. A gente fica muito feliz mais uma vez. Te agradeço por ter aceito o nosso convite aqui. Um prazer estar com você. E esse foi o nosso podcast Academia Gaviões com a Ângela Borges. Pessoal, deixa sua rede social pro pessoal, manda um beijo pra gente se despedir. Para quem quiser me acompanhar, né, Instagram é Ângela Borges, TikTok é angelaborges.oficial, YouTube Ângela Borges. Tenho também minha plataforma de treinamento online, que ela é justamente para esse público, essa mulherada mais dona de casa. Inclusive eu tenho treino para quem faz treino em casa. Exclusivo mesmo. Bem inclusivo, com valor irrisório, assim, só para não dizer é de graça, mas assim, custa menos que uma pizza por mês, para ter toda a parte de treinamento, alimentação, nutricionista, tudo. Então, ele é um trabalho quase que comunitário mesmo, né? Mas a gente sabe que tem um custo gerar tudo isso, né? Que legal. Então, tem essa plataforma também, tá nas minhas redes sociais. Para quem quiser ser minha aluna, vai ser um prazer ter vocês lá, mulherada. Tá vendo, mulherada? Beijo, Deus abençoe. A chance que vocês têm de serem treinadas, preparadas pela Ângela Borges. Então, acessem as redes sociais da Ângela Borges e conheçam o trabalho de perto e conheçam o que ela tem a oferecer ali para o treinamento, porque é muita experiência, é muita bagagem e muito resultado. E o que ela falou, ela consegue unir aí a prática e o conhecimento também, porque ela também é professora universitária. Pessoal, vamos encerrando então o nosso podcast Academia Gaviões. Eu sou Carlos Tomaiolo, muito obrigado.